Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria darmos continuidade a mais um programa Partilha da Palavra, através da TV Vida em Família. Esse que vos saúda, seu companheiro, seu amigo, João Batista, mais uma vez, impulsionado pela graça santificadora do Espírito Santo de Deus, no qual eu recebi no batismo e, consequentemente, você também que nos acompanha recebeu, nós vamos ser capacitados por Ele para sermos canal da bênção e da graça, fazendo com que aquela fala de Jesus adentre mesmo ao nosso coração e nos chame para a responsabilidade, de fato, de sermos evangelizadores. Anunciai sobre os telhados. E é por isso que aqui estamos, com muita alegria, fazendo com que eu e você, a cada momento, a cada instante, tenhamos aí o zelo pela casa do Senhor, como Jesus nos lembra. O zelo pela tua casa me consome. E como batizados que somos, como os filhos e filhas amados de um Deus que se deixa encontrar, na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos termos esse zelo. E de que forma nós vamos ter esse zelo? Através da ação do Espírito Santo. Naquele contexto de São Paulo, se vivemos no Espírito, caminhemos sob o impulso do Espírito Santo. Por isso que eu, por isso que você que está conosco nesse momento, você que já é nosso companheiro aí nessa trajetória, fazendo com que a graça de Deus aconteça pelos meios de comunicação, nós vamos dar então continuidade a essa partilha da palavra, hoje trazendo a importância da Sagrada Escritura em nossa vida. A importância de tirarmos verdadeiramente o nosso tempo, de mergulharmos no livro santo e pautar a nossa vida através da palavra. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Porque da mesma forma que o país tem a sua Constituição que o rege, o trabalhador tem a CLT, nós, homens e mulheres de Deus, batizados, cristãos, temos o que a nos reger? A palavra de Deus. Essa palavra que cura, que salva, que liberta. Eu costumo exortar os irmãos e irmãs, quando eu tenho a oportunidade, que o best-seller da vida está aqui, na palavra que cura, que salva e que liberta. E dentro desse contexto, nós vamos trazer uma consideração belíssima da Dei Verbo, né? Onde ali no seu capítulo 25, ela nos chama para a responsabilidade de nós termos uma intimidade com essa palavra, para que de fato nós possamos ser anunciadores da mesma. Porque, querido irmão, querida irmã, anunciar Cristo é muito fácil. Agora, vivenciar aquilo que Ele nos propõe através da sua palavra, aí já é uma outra história. Não é impossível, não é difícil. Basta nos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, aí aquilo que é de Deus flui naturalmente em todo o nosso ser. Então a Dei Verbo nos exorta assim: recomenda-se a leitura da Sagrada Escritura. Eis porque é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo e outros que, como os diáconos ou catequistas, legitimamente consagra ao ministério da palavra, se apegue às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente. Estudo para que não venha a ser vão pregador da palavra de Deus. Externamente, quem não escuta interiormente. Olha, querido irmão, querida irmã, a importância de fato de termos essa intimidade com o Senhor, de sermos homens e mulheres que de fato nos alimentamos dessa palavra. Como nós precisamos alimentar o físico, nós precisamos também alimentar a nossa alma. E de que forma nós alimentamos a alma? Através da palavra, desse momento que agora, você que está conosco, você que está ouvindo, você que está nos vendo, tem essa experiência, está se alimentando, e também da Sagrada Eucaristia. Outro ponto importantíssimo que nós precisamos também é observar aquilo que a doutrina nos ensina. É importante termos a palavra de Deus no nosso dia a dia, mas também buscarmos auxílio à parte doutrinária da nossa igreja, que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, onde nós vamos
fazendo com que verdadeiramente associado através da palavra de Deus, porque o catecismo também é pautado na palavra de Deus, a doutrina é pautada na palavra. E dentro desse contexto da liturgia, da Sagrada Liturgia, lá no artigo 3, que fala sobre a Sagrada Escritura, no 101, né, e 102, o catecismo fala assim para conosco, ó: Cristo, palavra única da Sagrada Escritura, na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por linguagem humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora, Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens, por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura. Deus pronunciou uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Santo Agostinho exortava: lembrai-vos que em uma mesma palavra de Deus, que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados, ele que sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Olha, querido irmão, olha, querida irmã, como que de fato nós precisamos cada vez mais estarmos inteirados em tudo aquilo que a parte doutrinária da igreja nos ensina através do catecismo. E aí nós vamos mais uma vez agora entrar de fato dentro da palavra. E nós vamos começar lá com São Pedro, na sua segunda carta, no seu primeiro capítulo, o versículo 20 e o versículo 21, olha como que São Pedro nos exorta: pois deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. O que São Paulo diz para conosco nesse momento, o que São Pedro fala para conosco nesse momento, ele nos deixa claro, querido irmão, querida irmã, que foram pessoas humanas, mas inspiradas, capacitadas pela graça do Espírito Santo, que trouxe para conosco a palavra de Deus. Nós aqui poderíamos lembrar que os apóstolos começaram a escrever os evangelhos naquilo que observaram, aquilo que Jesus viveu. E ali eles colocaram para que eu e você hoje pudesse ver e aprender e ser como Jesus. Porque ser cristão é isso, ser um novo Cristo. E aí, com atitude, atos, né, os sentimentos, aquilo que Jesus nos ensinou e fazia, nós que somos batizados, precisamos também vivenciar. Então, dentro dessa realidade, São Pedro é muito categórico, né, em nos ensinar. Foi escrito por pessoas humanas, mas expressão à vontade não vem do humano, vem do divino. E o divino habita em nós? Sim, que é o Espírito Santo. Somos templos e morada do Espírito Santo. E agora sim, São Paulo, nessa belíssima carta ao Timóteo, no 2 Timóteo, no seu capítulo 3, o versículo de 15 até 17, olha que beleza, olha como que ele fala para conosco. Desde criança conhece a Sagrada Escritura. Ela tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Olha que belíssima exortação, como que é importante, como que se faz necessário nós mergulharmos no livro santo para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. É uma citação belíssima no qual eu partilho mais uma vez, querido irmão, querida irmã, principalmente o versículo 17, né, ou seja, o versículo 16, 17, olha só, ouçamos, toda escritura é inspirada por Deus e é útil, olha só,
para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. São palavras de João Batista, querido irmão, querida irmã? Não, é palavra de Deus. Então a palavra nos educa, a palavra nos ensina, nos corrige, para que eu e você possamos sermos o quê? Homens e mulheres segundo o coração de Deus. E aí nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos capacita sob a graça, sob a ação do Espírito Santo. Nós temos também o canon da igreja, muito importante, que é o Código de Direito Canônico, que nos ensina, nos orienta e faz com que eu e você também não tiremos nada atrás da orelha. Uma coisa importante nesses meus 13 anos de caminhada, eu sempre partilho com os irmãos. Eu, João Batista da Silva, não tiro nada de trás da orelha. Pauto na Sagrada Escritura, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, naquilo que a doutrina também no catecismo nos ensina e também aquilo que o Código de Direito Canônico exorta toda a igreja. Então, dentro daquilo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos trazer o Canon 781, nos chamando para essa responsabilidade de sermos evangelizadores. Não estamos aqui pelos méritos, estamos aqui pela graça e pela ação do Espírito Santo, mas também fazendo encoar, fazendo de fato soar aquilo que a igreja pede. E o Canon nos fala, olha, sendo que a igreja toda é missionária por sua natureza e que a obra de evangelização é dever fundamental do povo de Deus. Todos os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, assuma cada um a sua parte na obra missionária. É aquilo que esse vosso irmão em Cristo vos faz, João Batista, juntamente com os nossos queridos irmãos, o Edivaldo e a Giane, através da TV Vida. Desde já, então, agradecemos a você que está nos acompanhando por tudo aquilo que nós experimentamos, por tudo aquilo que nós vivenciamos nesse momento da partilha da palavra. Já pedindo mesmo para que esse Deus amoroso, para que esse Deus misericordioso venha cada vez mais nos abençoando, porque estamos com Ele, nele e por Ele. Ficaremos aí abençoados por Ele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora nós iremos voltar lá para o estúdio com o nosso irmão Edivaldo e a Giane. Até uma próxima, se Deus quiser.